Boa tarde, gente. Ó, agora são 13h28 do dia 7/4 de 2026. Meu nome é André. Eu vou fazer alguma leitura aqui. Eu sinto a espiritualidade hoje falando muito sobre escolhas, tá? E curiosamente, quando eu vi 13h28, eu vi 13h26. Então me trouxe essa ideia do 8 e do 6, né? Hoje é o dia 7, nós estamos no meio. O Arcano 6 fala de escolhas, que é uma mensagem que hoje aqui está muito forte. Desculpa o tom de voz, eu estou um pouco emocionado hoje, gente. É, eu estava falando que eu tô com essa, tá vendo? Mas eu não sinto que é meu. Para mim tem a coisa de família, sabe? Quando a família se encontra, eu tô sentindo isso, assim, meio a força dos ancestrais aqui. O apostolado, a versatilidade, o exame. Pega o que for para você. Eu peço que a espiritualidade traga uma mensagem aqui para as pessoas que precisam de algum tipo de conselho, de orientação, ou saber como alguma situação está, tá? Eu vou começar com os oráculos dos animais. Pega para você se for sentido, gente. Se não fizer sentido para você, não força, assiste como entretenimento, tá? Às vezes não é o que sai nas cartas, as previsões, a mensagem, às vezes é alguma coisa que eu falo aqui, porque é assim que a espiritualidade fala, gente. A espiritualidade, ela é sutil, tá? Toda a espiritualidade de luz verdadeira, ela é sutil. É, vai pegar quem precisar pegar, tá? Não vai ser para todo mundo. Não é uma leitura para todo mundo muitas vezes. O sapo, tá vendo? O sapo fala, tem uma ideia também de limpeza, de purificação. O sapo, ele é um animal que passa pela metamorfose. O sapo, ele tem essa ligação com os familiares na bruxaria. São seres que acompanham e protegem os seus mentorados, né, vamos dizer assim. Salve a força da espiritualidade. Tem uma situação de se transformando mesmo. Olha, voltou o sapo, tá vendo? Coisa curiosa. A abelha fala de comunidade, essa ideia que eu tô falando, da família, da casa cheia, né? As abelhas, elas trabalham de uma forma orgânica, elas protegem a rainha. A colmeia, ela é construída em volta à rainha, vocês sabem disso? A rainha, ela se posiciona e a colmeia, as abelhas vão construindo a colmeia em volta, de forma que ela fique no centro, totalmente protegida. É o trabalho das abelhas. A minhoca, a minhoca fala de timidez. A tarântula, essa energia é bem forte nas minhas leituras. O leão, tem a ideia de muita força, poder pessoal aqui. O tubarão. Curiosamente, eu estou sentindo essa coisa de uma personalidade que está, uma energia, essa ideia de proteção que está afastando predadores, talvez uma questão bem espiritual, tá? A outra leitura que eu fiz também tinha essa ideia de proteção. O sapo, a abelha, a arraia, o camelo. Eu sinto que tem uma coisa de personalidade, sabe? Um reconhecimento, assim. Tem uma ideia para mim de uma força que naturalmente está fazendo coisas ruins se afastarem. Aqui eu vejo uma situação onde não vai ser necessário se utilizar muito, entende? De uma força. A Tarântula, eu sempre comento essa carta, que ela me traz a ideia, em comparação com a aranha que faz teias, né, que tece as próprias teias. A tarântula, ela foi evoluída para se utilizar da força, entende? Tem esse contraponto, porque também
uma característica forte do tubarão é a força, não é a inteligência, não é verdade? O leão, ele é o rei da selva, então o leão, você vê que ele tem essa coisa da postura, onde as leoas meio que fazem o trabalho de caça, né? Vocês sabem disso? Meio que quem faz o trabalho pesado, assim, da caça, etc e tal, são as leoas. Então o leão, normalmente, ele está cercado de leoas, né? Que é essa ideia da abelha. Então eu sinto aqui forças espirituais fazendo o trabalho por uma pessoa, de afastar o mal. Alguém, o tubarão, é, a gente quando está, né, até em filme você vê que o tubarão ele é a coisa da ameaça, porque mesmo antes dele atacar você vê a coisa dele passando, né, na água. Então tem esse quê de ameaça. Quando você vê aquilo, você já não entra na água, entende? Então eu estou sentindo tanto essa coisa da ameaça, mas também eu estou sentindo essa coisa da energia, entende? Como se apenas, como eu digo, só de você ver aquilo, você já fala, mano, eu não vou entrar ali, né? Eu não vou entrar nessa água. Então tem uma coisa dessa para mim. De pequenos sinais, e a tarântula também, ela tem uma outra característica. Eu não sei se isso serve para todos os animais, porque a gente sabe que tem animais que possuem resistência. Tá me vindo outra coisa aqui que eu vou falar, mas a tarântula, ela também tem cerdas, né? Algumas, não sei se são todas, mas algumas tarântulas, ela tem coisas na pele que afastam os bichos, porque eles são meio, tipo um veneno, né? Só que ele causa, tipo a urtiga, né? O pinão, aqui eu conheço uma planta que eu chamava de pinão, não sei qual é o nome científico dela em outros lugares, enfim, não sei como se chama. Mas é uma planta que ela tem uns pelinhos e quando você passa, ela queima, né? Então é uma coisa meio natural, entende? Mesmo que ela não ataque, ela repele alguns predadores só por esse fato. Então tem essa coisa de repelir, mas eu sinto também é, que tem meio uma coisa assim de. Não é de espanto, entende? Mas a energia de uma pessoa, de uma situação, sabe? É o que eu estou falando. Algo natural está afastando pessoas. Ah, tá, lembrei. E eu sinto também como que tem pessoas ou uma pessoa em específico que está meio surpresa. Como que algo não está surtindo efeito, entende? Por que que uma situação não surte efeito em uma outra? Não causa medo. Como alguém não tem medo? Entende? A postura do leão. Porque aqui, ó, esse leão, aqui tá assim pra mim, ó. Esse leão, ele tá encarando esse tubarão. E esse tubarão tá saindo. Você vê, o tubarão, ele tá de boca fechada. O... Tá vendo? É como se esse tubarão estivesse... a boca desse tubarão estivesse sendo calada, desse predador. Porque o leão está de boca fechada, tá vendo? Tá me vindo aquela questão meio do imperador. Ó, sete de copas, a energia que estava aqui, que é essa pessoa meio sem entender o que que ela faz. 10 de espadas, tá vendo? O 10 de espadas fala de uma situação de dor extrema, repetitiva. E é o que eu tô falando dessa ideia do veneno, né? Como se uma pessoa, alguém está imunizado. Tá vendo essa coisa de imunizado? Eu estou ouvindo imunizado. Rainha de paus, tá vendo? O leão, de novo. E esse gato aqui também é um familiar, tá vendo? Existem forças espirituais aqui sondando a torre. Tem uma coisa chocante aqui mesmo. É o que eu tô falando, tem uma coisa meio chocante. Eu vi profecia. Uma situação aconteceu ou vai acontecer que vai calar a boca de muitas pessoas. Cinco de paus, a carta da guerra, do conflito.
E ultimamente eu sempre vejo essa carta meio na ideia do que eu aprendi, até absorvi vendo outros tarólogos, mas aqui me vem essa ideia do desarmar, entende? Esse tubarão fugindo. Aqui tem pessoas, um argumento está sendo desarmado e tem a ver com a postura de uma pessoa, a resistência de uma pessoa, o quão alguém é forte, personalidade forte. Eu sou de Leão, tem muitas cartas de Leão. Essa carta para mim é uma carta é uma energia marciana muito forte, ariana, marciana. Para mim é marciana, sabe? Marte é o regente de Áries, a gente sabe, mas para mim tá vindo Marte, não Áries. Até tem uma coisa de Áries, né? Porque eu falei que esse leão aqui, curiosamente, está me trazendo uma ideia de imperador, que não é uma ideia não é uma energia que eu sinto nessa carta, mas hoje está vindo. Então pode ter algum quê de Áries muito forte. A gente está no período de Áries, então é, talvez esse período ariano, onde Marte é o regente, está favorecendo isso. Só que de uma forma meio que natural. Eu sinto que conflitos estão sendo dissipados em relação a uma energia e afastando outras, porque outros conflitos estão sendo criados. Seis de espadas, é o que eu estou falando. Essa energia é uma energia leonina, tá? O seis de paus é uma energia leonina, fala de destaque, fala de. Tá me vindo essa energia de Davi, gente, desde a outra leitura. Eu tô me arrepiando aqui. Ontem eu estava falando que existe a torre. Não para de cair essa carta. Isso eu sinto que está acontecendo, tá? Uma quebra de paradigmas. Tem uma quebra de paradigmas aqui acontecendo. Ó, sete de copas. Número 7 muito forte. Três de copas, dois de ouros. Aqui tem uma ideia de pessoas que comemoraram antes do tempo. Três de paus. E agora estão batendo em retirada, abandonando uma situação. Sete de espadas, abandonando, desarmando. Ó, tá vendo? O sete de espadas, gente, toda a leitura que eu falo ultimamente, nas últimas 2, 3 semanas, que ele aparece, ele vem acompanhado da torre. Sete, sete. Tem o sete 3 vezes. Aqui que dá o 21. Que é um número também ligado muito à purificação. 21 foram os dias que Daniel clamou a intervenção de Deus, sem resposta. Daniel ficou aguardando alguém vir em auxílio, em socorro a ele. E quando Arcanjo Miguel chega, ele fala que desde o primeiro dia ele recebeu o pedido de Daniel de ajuda, mas ele não podia fazer nada, porque existia um demônio territorialista. Então ele não conseguia passar, entende? Existia uma barreira. E como eu disse, eu tô falando que eu sinto que é como se alguém tivesse chegado. Eu estava ouvindo há muito tempo. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. E eu sinto que isso chegou. Essa força chegou. Talvez não, eu sinto isso na minha casa, mas talvez não seja na minha casa. Talvez seja a espiritualidade conseguiu penetrar na terra mesmo. Forças elevadas conseguiram penetrar. Por quê, gente? Porque como a gente está vivendo numa era muito densa de pessoas com pensamentos muito maléficos, essa energia impede que seres venham. E como eu disse, é o que vai mudar a partir de agora para os próximos anos. Cavaleiro de Copas, tá vendo? Coisas vão começar a chegar porque uma energia está sendo afastada, uma energia muito umbralina, porque o tubarão tem uma coisa de banimento. A torre, né? Um banimento, pode ser alguma questão. Tem uma questão espiritual muito forte. Eu vi má intenção. O sete de espadas é uma má intenção. Aqui tem um golpe que não funciona mais, entende? É uma estratégia que não tem chance de de ter sucesso. E isso agora está fazendo essa torre de Babel, porque eu sinto que existe uma culpabilização, eu vi espontânea. Eu falei espontânea, mas eu ia falar que ontem eu lembrei de uma passagem do livro Anjos e Demônios, que é essa ideia do Papa. O Papa ele é escolhido num conclave, né? Então
eh, tem toda uma cerimônia para que um papa, requisitos, etc e tal. Mas nesse livro, um cara que salva o Vaticano da destruição, a Igreja da destruição, ele é aclamado, ele é eleito papa por aclamação, que é quando todas as pessoas presentes em um lugar elegem que aquele cara, que aquela pessoa deve comandar o Vaticano, entende assim? Que é algo que nunca tinha acontecido. Inclusive, eu tenho falado essa ideia meio do contexto da Daenerys, em Game of Thrones, que a Daenerys ela consegue manifestar coisas, até então ela faz muitas coisas que nunca aconteceram, que é a volta dos dragões, é, os Dothraki cruzarem o mar, enfim, ela consegue conquistar Meereen, muitas coisas ela, ela tem três dragões, algo que normalmente cada cavaleiro de dragão só possuía um dragão e ela possuía três dragões. Tá? É sete de espadas, tá vendo? O que está acontecendo aqui? A rainha de paus e a sacerdotisa. Tá vendo? Ah, eu falei profecia, né? Aqui tem realmente uma força espiritual, tem uma profecia se cumprindo. Aqui tem algo ganhando credibilidade. Estamos falando de credibilidade sobre a força espiritual, profecias que estão se cumprindo, proteção espiritual. Aqui tem uma espiritualidade muito ativa, muito ativa. A torre aqui, ó, querendo aparecer. Gente, olha isso. A torre grudou no sete de espadas agora. Entende? Esse sete de espadas é o que eu estou falando há muitas semanas. Toda vez que ele aparece, a torre aparece. Só que agora a torre está aparecendo primeiro. E tá vendo? Ele atraiu, esse sete de espadas foi atraído para essa torre. Então, para cada. O que não está sendo compreendido aqui é que toda vez que essa coisa aqui se pensa, pensa em fazer uma tramóia, na verdade é a torre atraindo isso. Entende? Tem algo puxando essa energia dessas pessoas trapaceiras. É esse o trabalho que a espiritualidade está fazendo aqui. Entende? É como se fosse, eu estava falando do rato, é como se fosse armadilhas. Então, o que que a espiritualidade, gente, está fazendo aqui nessa situação? Ela está pegando pessoas, é o que eu estou falando, ah, você gosta de guerra, então vem cá, faz aí essa coisa que a gente está levando você para aquilo que você entende. Ó, o carro levando. Aqui tem uma coisa muito forte para acontecer em relação ao afastamento de pessoas mal intencionadas. Sete de ouros, tá vendo? Alguém que está de olho em uma colheita alheia, na grama do vizinho. Pessoas que não estão cuidando da própria vida. A força vai de paus. Assim, a força, ela para mim tem mentores aqui de frente, muito forte, mentores femininos. A energia de leão está fortíssima, a força veio junto com o leão. É o que eu falei, aqui, o que está acontecendo aqui? A espiritualidade tomou a frente de uma situação. Agora é o que eu falei da leoa e dos leões. A espiritualidade está caçando. Aqui, gente, é um ser de muita força que vai agir nessa situação aqui. O leão também me fala dessa coisa de imposto de renda, né? Não tem, mas me veio uma mensagem desse tipo, bem sutilmente. Dez de copas, ás de espadas, o sol, olha, também é uma energia leonina, tá? Muito forte. E eu disse que é um ser espiritual, uma força espiritual muito grande. Aqui é uma elevação de consciência. Aqui é uma nova consciência. Um poder espiritual extremo. Muita manifestação. Aqui, gente, o que que eles estão falando? Que
esse momento que a gente vai começar a viver agora, e eu sinto que é muito essa energia de abril, tá? Mesmo. Para os próximos 8 meses, nós vamos começar a ver coisas extraordinárias se manifestando na Terra. O agir mesmo da espiritualidade para conter soluções, para trazer soluções, mas eu ia falar para conter situações. Então, sabe essa coisa que eu até estava falando da guerra do Irã, onde armas eram desarmadas antes de serem usadas? É isso que eu estou falando. A torre antes do sete de espadas. Todas essas situações aqui que estão acontecendo, elas vão servir à espiritualidade, é essa mensagem que a espiritualidade quer passar. Todas as situações que você pode estar passando, de trapaça, assim como eu, de pessoas interferindo, tentando tirar aquilo que é seu por direito, não se preocupe, tá? Porque nós vamos ver a partir desses próximos momentos aí, e eu sinto que é muito, muito breve, porque temos dois ases aqui, o Sol, né? Então é como se todo dia nós fôssemos passar a ver situações acontecendo que demonstram a espiritualidade sobre o controle disso, tá? Aqui a força fala de controle, de conter os instintos, de conter essa animalidade que eu estou falando, que nós estamos vendo no mundo acontecer. As pessoas agindo como animais, animais mesmo, né? E é o momento que eu estou falando que a Terra está vivendo. A elevação de consciência. E isso é, inclusive, um pedido que eu faço para a espiritualidade sempre. É meio que Jesus fala, né? Jesus, quando ele vai pedir um milagre, eu vejo uma coisa de era de milagres, gente. Quando Jesus vai pedir para Deus fazer um milagre, ele fala que não é por ele, é para que as pessoas creiam, né? Porque eu falo com Deus, eu falo, se as pessoas verem algo poderoso, elas vão acreditar. Porque não apenas por isso, mas boa parte de eu ter a fé que eu tenho é porque eu vejo muita coisa poderosa acontecer, forte, extraordinária. Então, se as pessoas verem isso, elas vão crer de novo e vão temer de novo também, né? Muita felicidade, é o que eu estou falando. O arco-íris, está vendo? Deus disse que para Noé que a terra, ele não destruiria mais a terra com água, né? Ou seja, com sofrimento, com destruição. Ele não destruiria mais a terra do mesmo jeito que ela foi destruída. A terra prosperaria a partir daquele momento. A colheita, tá vendo? 7 de ouros. Aqui é isso, é uma colheita garantida. Quem colheu vai, quem plantou vai colher mesmo. O mago, rei de espadas, tem uma vitória aí, tem um reconhecimento, gente, muito grande. E é sobre honra aqui. Valores, honra, que vale a pena, sim. Eles estão falando isso. É sobre isso aqui. Que vale a pena e que valeu a pena. É sobre isso aqui, tá? Eu vou parar aqui. Só tirar uma carta aqui que eles estão pedindo, para finalizar. A duplicidade, o crepúsculo, o provedor, a imperatriz. Aqui é a própria natureza, o tarô de Ki, tá vendo? Aqui tem meio uma coisa da própria natureza, da própria terra, sabe? Da espiritualidade, tipo o maná, o hierarca. Olha, a carta de Deus. É o que eu tava falando mais cedo. Aqui nós vamos, gente, contemplar a verdadeira hierarquia, o verdadeiro poder que rege a terra. Nós vamos ver isso. É o que eu estou falando. Aqueles que têm mérito vão ver o maná cair do céu. É isso que eu estou falando. Coisas extraordinárias. Coisas poderosas que quando você lê a Bíblia você fala, isso é mentira, mas não é. Você vai ver acontecer, tá? Intervenções muito poderosas aqui.
purificação, desconsolo, o diabo. Para finalizar, a sacerdotisa. É isso, o véu caiu aqui. O véu que separava não separa mais. É isso, gente, a mensagem é essa, tá? Segura firme aí. A perplexidade, a autoridade, o regresso, tá vendo? É tipo aquela parada do retorno de Jedi. É o que eu tô falando da Daenerys. Os poderes voltaram. Quando os dragões voltaram, os poderes especiais, né, as habilidades das pessoas retornaram. Foi o que Cristo fez, né? A morte de Cristo foi para isso. E é sobre isso aqui, gente. Não sei por que eu tô assim hoje, muito emotivo, não sei por quê. Mas a mensagem é essa: sempre valeu a pena ser honrado, honesto e bom, tá? Valeu a pena.